Então, beleza, meus queridos. Bom, já que eu já expliquei agora um contexto básico sobre o uso do get, do post, do delete, aqui eu esqueci do delete, né? Do delete. Agora eu quero explicar para vocês, para a gente voltar aqui ao que a gente estava desenvolvendo, ok? Então, beleza. Primeiro ponto é o seguinte, a gente precisa usar uma lib, e eu vou trazer algumas libs, tá? Nos trabalhos que eu já fiz com o Ruby, eu já utilizei algumas, então eu vou trazer algumas e eu vou usar uma específica que eu gosto, mas isso depende do projeto que vocês vão trabalhar, tá? Então é muito relativo aqui para eu trazer, vocês vão usar essa biblioteca. Não, para mim vocês têm que saber trabalhar qualquer biblioteca, ok? Então existe HTTParty que eu vou usar, essa aqui, certo? Existe a do próprio Ruby, a HTTP Ruby Network, aqui ó. Esse aqui que é a nativa do próprio Ruby, certo? Com require, aí você faz um get. Vocês podem, eu vou mostrar que é bem parecido, tá? Tem o Typhos, espera aí. Deixa eu fechar aqui para ficar melhor para usar. Beleza. Deixa eu fechar aqui, deixa eu fechar aqui, deixa eu fechar aqui. E beleza. Tem a gem Typhos. Essa gem aqui também, certo? Essa aqui, eu ainda não falei para vocês sobre threads, tá, gente? Mas eu vou depois trazer um conteúdo sobre isso. Mas bem rápido, bem básico sobre threads. Threads versus process. Eu não vou nem falar a diferença em si, mas entenda como funciona o uso da memória RAM com CPU e tudo mais. Como que funciona um sistema de single thread? Por exemplo, o Ruby roda em single thread, uma thread única, o Python roda, e aí você consegue habilitar para trabalhar com muitas threads. Como que funciona? Quando você faz uma request a um servidor, por exemplo, fiz uma request do meu computador para o servidor X. Deixa eu anotar que eu acho que vai ser melhor, né? Por exemplo, temos um servidor, certo? E temos um cliente Rodolfo, cliente, sei lá, Pedro. Esses dois clientes, quando eles fazem request, gente, quando eu faço uma request e ele faz uma request, lembra do que eu havia explicado para vocês, que isso daqui entra numa queue, numa fila? Então, primeiro, o servidor vai atender o Rodolfo, depois ele vai atender o Pedro, certo? É uma fila, certo? É uma fila. Então, a thread, ele só atende ao recurso Rodolfo. É uma única thread. Então, se eu estou processando algo, ele vai linha a linha ali executar o que precisa executar e depois liberar para o próximo processo de execução, certo? Então, a thread, gente, é o seguinte, temos o processo e dentro temos uma thread, certo? Isso tem a ver com o sistema operacional e tal. Eu não entrei a fundo nisso e nem vou entrar, gente, porque vocês como júnior, isso aqui é algo que vocês precisam conhecer sim, em termos de sistema operacional, mas eu acho difícil vocês trabalharem com isso em qualquer empresa, tá? A questão de thread, enfim, é muito mais complexa em sistemas muito mais complexos e robustos do que qualquer sistema que vocês trabalhem. Desculpa que minha Alexa quis entrar aqui no nosso vídeo. Vou cortar ela. Então, assim, eu tô falando para vocês, é bom que vocês leiam, tá? Eu realmente sugiro que vocês deem uma lida. Deixa eu ver se tem alguma imagem mais fácil aqui.
Eu sugiro que vocês deem uma lida assim. Mas isso aqui não é algo que eu acho que faz sentido para vocês ficarem trabalhando e tentando entender, tá? Mas enfim, o ponto é que algumas linguagens como Ruby, Python, mas qual? Eles são single thread, o que significa que eles trabalham somente com um processo. Então, assim que você me manda uma requisição, eu fico esperando por fila. Tanto é que depois a gente pode configurar, e a gente já configurou lá, eu mostrei para vocês de fila, que eu falei que ele entra numa fila e ele vai processar tudo. O que é processar, gente? É dado uma request de usuário, se naquela request de usuário você está lendo o banco de dados, se você está, sei lá, se você está depois processando a quantidade de pontos que aquele usuário tem, se você está depois... E tudo isso, gente, é processamento. Então vocês estão processando, fazendo I/O em contexto de rede, é muita coisa. Isso pode demorar, pode trazer problemas. Então, enquanto isso, o Pedro está esperando lá a requisição ser feita. Normalmente, a gente tem algumas estratégias. A gente tem um timeout, o timeout para... Se uma request em 5 segundos ela tem que ser feita, senão a gente fecha a conexão. Isso é uma boa prática também. É o rate limits também, tá bom? O ponto aqui é que há estratégias para a gente trabalhar com threads a mais aqui no contexto de Ruby e Python, tá? Há formas. Mas por natureza, essas linguagens são single thread. Se eu não me engano, também Node também. Se eu não me engano, não, Node também. Aí as linguagens que não são, que tem a possibilidade de trabalhar, o Go, por exemplo, o Java também. Mas qual? Aí entra outras também, tá? Que aí a gente fala um pouco sobre paralelismo, o que eu acho que também vocês deveriam dar uma lida. Paralelismo versus concorrência, tá? Isso aqui é extremamente legal e importante também, tá? Que tem a ver com threads também. Deixa eu ver aqui. Até aparece sobre Go aqui. Depois a gente pode fazer um vídeo sobre isso também, tá? Mas o paralelismo, gente, ele começa a processar ele pega, por exemplo, um processo do Rodolfo, ele está processando junto com o do Pedro. Então ele está em paralelo mesmo. Paralelo é isso aqui, ó. Ele está em paralelo fazendo essas duas tarefas, executando essas duas tarefas. Na concorrência, ele está o tempo todo. Aí tem estratégia, como eu falei. Ele faz um switch, tá? Switch é troca. Ele faz uma troca de contexto. E isso, gente, em determinados contextos é ruim, tá? O paralelismo também traz problemas. De furar contextos de tarefas que estão aqui para cá. Enfim, aí você tem que usar thread safe também. Tem que se preocupar com thread safe. Vale a pena vocês darem uma lida também sobre thread safe. O lock para thread safe, isso aqui é interessante, tá? Enfim, já é um contexto a mais aqui, mas não acho que para um júnior nesse momento é interessante, mas já estou trazendo coisas que eu acho que é legal vocês estudarem, tá bom? Beleza. Dado isso, gente, o Typhus é legal para esse tipo de contexto de threads e fazer fazer as requisições paralelo. Ele é bem interessante nesse sentido, tá? Não vou usar ele porque para mim não faria sentido nesse momento. Essa é a biblioteca, eu poderia usar, tá? Eu poderia realmente usar porque é bem simples também. Ele usa o get, eu passo uma URL e passo o recurso aqui. Mesma coisa aqui, e aí eu posso passar os parâmetros, né, também. Tudo que eu faço no Postman, eu consigo fazer via código Ruby, gente. Ou Rails, ou Python, ou Go, ou qualquer linguagem, tá? Mas eu também não vou usar a biblioteca, poderia, mas não vou, e vou usar htparty. Ok? Beleza. htparty porque ele já encapsula algumas coisas que é mais fácil tal, de trabalhar, então é isso que eu vou usar. Ok? Então beleza. Como que agora eu preciso fazer? Eu já mostrei isso aqui para vocês. Vou vir aqui, então vou pegar aqui como que ele me fala. Aí, gente, o que eu gosto de fazer, tá? RubyGems. Eu venho aqui em htparty.
Eu gosto de ver versão. Ó, vou vir aqui. Eu gosto de ver aqui, ó, a versão, ó, maior ou igual a 2.70. Deixa eu ver a minha versão aqui, Ruby 2.7.0. Vou colocar aqui que eu quero usar o meu SDF 3.2. Eu vou colocar aqui, ó, eu quero a 3.2, beleza. Dado isso, eu vou colocar maior ou igual a 2.70. Então a gente vai colocar aqui, ó, gem htparty 0.22, certo? Vamos lá. Aqui, gente, eu estou dizendo a versão e eu estou travando. Então depois que eu instalar, ó, vai aparecer um gem file lock aqui. Eu acho que ele vai até pedir para eu colocar. Vamos dar um bundle install. Ó, ele está baixando o CSV 3.30. São dependências. O Big Decimal, que é uma extensão nativa. Isso aqui normalmente deve ter sido feito em C, tá? Então, para quando o Native Extension aqui. Aí ele está fazendo a busca e a instalação, tá? Então, o htparty está instalado. Beleza, tá bonitinho. Certo? Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso usar o cliente, né? Então, como que eu usaria esse cliente? Vamos ver a documentação. Ó, ele me fala aqui, ó, que é o response e tal. Lembrando, eu estou usando no contexto de Ruby, no contexto do Ruby, tá, gente? Quando eu faço a instalação, ele não dá um require automático, tá? Normalmente, no Rails, quando a gente está no contexto do framework, ele já faz os requires das bibliotecas que a gente está instalando, tá? E eu vou mostrar isso também. Beleza. Então, beleza, ó. Ele fala response, papapá. Vamos fazer um teste? Vamos lá, então. Eu vou criar aqui um arquivo aqui dentro do main, que eu vou chamar o require, http é o nome é o nome da biblioteca que eu instalei. Só vocês virem aqui, ó. E é isso, beleza? E beleza. Então o que eu quero fazer? Eu não vou ainda criar uma classe, mas eu só vou mostrar para vocês o que eu posso fazer com isso. Beleza? Então eu posso fazer o seguinte, base URI HTTPS e eu vou usar como exemplo o JSON Placeholder, tá, gente? Lembra dos resources que eu falei? Ó, ele tem 100 posts, 500 comentários, 100 álbuns, 5.000 fotos, 200 todos, 10 usuários. Tá? E eu vou pegar os 10 usuários. Então, eu vou vir aqui, ó. E aí, o que eu faço aqui? Então, vamos usar a biblioteca. Vamos ver aqui como usar a biblioteca. Response. Então, ele disse que se eu usar o response, isso aqui é uma variável, tá? Então, como que eu uso? Eu uso o httparty, tudo maiúsculo, httparty, ponto. Ele me diz que eu posso dar um get. Então, eu passo um get e ele diz que eu posso passar o get a URL, né, em si. E depois mostrar o corpo, o código, a mensagem e os headers com a inspeção. Vamos lá, então. Primeiro ponto que eu quero fazer é dar um get e passar o base e o URI, certo? Vamos ver, então, o que ele retorna aqui. Eu vou botar um bundle pry para a gente poder trabalhar. Require pry nave. E vou usar o pry nave. Beleza? Então vou só aumentar aqui. E vamos executar. Vamos executar ruby lib main. Parei. Beleza. Agora eu quero ver o que essa variável tem. Olha aqui o dado. Eu fiz a request. Para provar para vocês que eu fiz a request, eu vou vir aqui, ó. Olha aqui. A request, isso aqui no navegador, lembrem-se, é sempre get, gente. E eu botei no recurso users, então ele me retorna vários usuários. Lembra da regra que eu falei, pra gente conversou. Olha aqui o ID 1, Leane. Vamos botar aqui, ó, barra 1, com get também. Olha aqui, ó. Me retornou mais dados, como eu havia falado para vocês também. Certo? Então, olha que legal. Aqui eu já consigo fazer uma requisição a uma API. Correto?
Isso dá espaço, gente, para a gente trabalhar com várias coisas. Várias coisas mesmo, tá? Lembrando do que eu falei, aqui na resposta, tem várias informações, certo? E vamos tentar ver uma coisa? Response.code 200, certo? Vamos lá, response.headers. Ó, esses são os headers do HTTP. Ele está no Heroku. Aqui tem um group também sobre o Heroku. Tem um content type, que é o que eu falei para vocês, que ele está usando um JSON com o char7 UTF-8. A conexão foi fechada assim que eu fiz a requisição. Ó, ele fala um rate limit de 1000 requisições deve ser por segundo. Um rate limit reset, isso aqui deve ser uma data. E expiração 0. Enfim, aqui com o status code, gente, a gente consegue também verificar se deu erro ou não. Como que eu posso ver também se vai dar erro ou não? Eu vou colocar aqui um código errado. Vou atualizar e vou fazer a request de novo aqui, tá? Ó, e se eu der um response code, ó, 404, não foi encontrado, certo? Então eu quero explicar para vocês isso, que deixa eu mudar aqui a URL também. Vou mudar aqui, ó. Aí ele vai mostrar que não consegue resolver o name ali. Ó, lembra do que eu falei lá para vocês? Ó, get address info, node name nor server provider. O name server não consegue verificar qual é o IP da máquina para ele acessar, então dá erro. Dá esse get info aqui. Normalmente quando vocês não conseguem acessar é isso, tá? Só a URL está errada ou tem algum problema na URL, alguma coisa do tipo. Ok? Então, beleza. Já mostrei aqui. Isso vem um hash aqui para eu poder trabalhar no Ruby. Certo? Então, eu posso fazer aqui, ó. Vou fazer de novo aqui. Beleza. Então, vou pegar o response, vou pegar um ponto .body, que é o corpo. O corpo veio como uma string, gente. Olha isso aqui. O que eu preciso fazer que a gente já conversou? Eu preciso vir aqui, ó, JSON.parse. Agora eu consigo manipular e trabalhar isso, certo? Então aqui eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, users. Porque ele tem vários usuários, né? Isso mesmo. Users.count. Tem 10 usuários, assim como a documentação me falou. Ó, há 10 usuários nesse recurso. Se eu quiser mudar agora para fotos, posso também. Só mudar aqui no resource, no recurso, fotos. Dado isso, vou mudar aqui. E posso vir aqui, ó. Opa. E vir aqui, fotos. E posso vir em fotos.count para contar quantos registros. Ok? Então, aqui a gente já mostrei isso também na prática para vocês, que a gente está fazendo a request. Agora, eu quero fazer com vocês um blog utilizando esse endpoint. Beleza? Então, primeiro ponto. E eu quero mostrar para vocês o get e o post. Primeiro ponto. A base é essa. Ok? Vou sair aqui do meu Banding Pry. Beleza? Então, primeiro ponto, gente, que eu preciso criar de alguma maneira, uma classe. Para quem não entende o conceito de classe, gente, imagina que você é um arquiteto. Eu não vou falar ainda de classes diretamente explicando os conceitos, mas já vou dar uma base aqui para vocês entenderem, só para eu poder explicar melhor isso. Imagina que você é um arquiteto, certo? Quando eu te solicito um orçamento, você não vai me dar uma casa, certo? Você não vai me dar uma casa. Ou você vai me dar uma planta, certo? Se eu pago, né? Aqui não é nem no caso do orçamento. Se eu já compro, se eu acerto com você, né? Você sendo o arquiteto. Beleza. Então o que você vai me dar é um plano. É um plano
ou também um modelo, seja escrito ou computacionalmente, de como vai ficar a minha casa. Você vai me dar, seja num 3D Max, qualquer coisa do tipo, você vai me dar isso num projeto que eu vou visualmente ver. Eu não consigo morar nele, certo? Agora, se eu chamo os pedreiros para construir, dar um build, construir, pedreiros, o arquiteto ele vai falar onde precisa ser criado. Eu tenho uma casa propriamente dita ao final disso, certo? Final, eu tenho casa. Correto? Beleza. Quando, gente, eu tenho uma classe, por exemplo, class blog API client, um exemplo. Aqui, tudo que eu vou colocar aqui é um plano. É sobre isso aqui, ó. É um plano, tudo que eu estou colocando na prancheta. É tudo que significa o tamanho da parede, a altura, significa a cor da parede, significa o espaçamento, quanto que o pedreiro precisa bater, quebrar, construir, os andares. É um plano. Eu só tenho um plano. Eu, Rodolfo, não vai morar nesse seu plano, certo? Não vai, eu não vou morar. Agora, quando eu pego, e aí vocês já devem ter visto ou não, e se não viu tá tudo bem, que muitas das vezes as pessoas fazem assim, ou isso na orientação objeto, tá? Assim. Isso, quando tem esse new aqui, esse new significa que eu estou criando algo. Então eu estou criando o plano. É como se eu estivesse chamando os pedreiros, os arquitetos, os ajudantes, e a gente construiu. Tudo aquilo agora é um objeto que nós chamamos. Objeto. Isso, gente, essa coisa, entre aspas, construída, que se chama um objeto, o objeto, a pessoa pode executar uma ação. O que significa essa ação, Rodolfo? Executar depende, né, gente? É criar é uma ação, deletar é uma ação, correr é uma ação, atualizar é uma ação, mais o que? Não sei. Tudo isso eu vou mostrando depois o que é ação, tá? Mas tudo isso é ação, correto? Quando a gente faz esse new aqui, aí tem outros aspectos assim que eu vou falar posteriormente, de inicialização, de getter e setters, mas isso não é importante agora, tá? Só para vocês entenderem. E eu vou mostrar o que é um objeto. Ok. Dito isso, eu vou construir agora uma classe, um plano que vai ter tudo de como que eu implemento e uso uma API para inicializar, construir, deletar, salvar, pegar um post. Então eu vou criar um plano, beleza? Como que vai ser esse plano? Então o meu plano vai inicializar, gente, é assim que eu coloco um ponto new, o que ele deve fazer? Quando eu coloco um ponto new, eu passo parâmetros, gente, para poder a gente ter algumas informações. Ou eu não necessariamente preciso passar, mas eu posso querer inicializar ele já com alguma coisa. O que seria essa alguma coisa? Eu vou trazer aqui, que é o options. A primeira option que eu preciso passar é um header, um cabeçalho, tá? Isso daqui é para qualquer aplicação que vocês desenvolvam, tá? Essa opção, ela sempre existe. Porque o header, lembra do que eu falei? O header, gente, o cabeçalho, ele precisa ser passado para dizer, eu estou respondendo com JSON, beleza? Se eu estivesse respondendo um PDF, eu diria, estou respondendo com PDF. Ou com plena HTML, ou com HTML, um text HTML, quer dizer, ou com text também, enfim. Então, o meu primeiro header vai inicializar com content type application JSON, ok? Essa é a primeira inicialização. Então, assim que eu construir, passar assim, blog api.new, assim que ele inicializar, ele já vai ter essa option com essa informação, beleza?
O que significa esse arroba? Esse arroba é uma variável de classe. No Ruby, a gente tem o conceito de variável global, por exemplo, option seria uma variável global. Variável global, gente, lembra que a gente tem escopos na computação, tá? Tudo que está dentro desse end aqui é um escopo dessa classe, correto? Tudo que está dentro aqui do end, do def end, aqui é escopo do initialize. Ninguém fora tem acesso. Se eu colocar uma variável comum local, não vai ter acesso por fora. Se eu coloco do arroba, então é como se eu estivesse dizendo, ó, options, ela é uma variável que está acessível para qualquer pessoa, qualquer método dentro desse escopo. Vai ficar mais claro. Mas dentro da classe, o option existe, ok? Beleza. Dito isso, isso é uma variável de classe. Certo? Então, ok. A gente adicionou uma variável de classe. E agora eu preciso fazer um create. Certo? Create. Vamos lá. Def create. Eu vou fazer para criar um post, tá? O create, gente, ele vai precisar de algumas informações, tá? O title. Vai precisar do body. E do user ID. Para quem vai criar esse post, né? Beleza. Dado isso, eu preciso de um body. Lembra que eu falei para vocês que o create... Tá errado. O create, eu preciso de um corpo. Lembra lá do que eu já falei para vocês, ok? Beleza. Como que vai ser esse corpo? Vai ser um title. E eu vou passar um title. Vai ser vai ser só o título que eu vou receber, vou passar como parâmetro. Vocês vão entender para ficar mais claro isso, mas entenda que esse título aqui é o que eu passei por parâmetro. Esse title aqui é do hash, key value, chave, valor, ok? Estou fazendo um hash aqui. Beleza, dado isso, eu passo um body também, que é o body que eu estou recebendo aqui, chave, valor, ok? Dado isso, eu tenho o user ID também, que eu vou passar um user ID, ok? Um ponto importante, gente, depende da API também, tá? Se vai ser em camel case, snake case, tem lugar que vai ser snake case, tem lugar que vai ser camel case, então se adaptem a qualquer ambiente. Então aqui, por exemplo, tá um camel case, ok? Beleza. Dito isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso converter isso aqui para JSON, porque isso aqui é um hash, certo? E eu vou converter isso aqui para um JSON. Porém, preciso aqui dar um require, chamar o JSON. Beleza? Chamei o JSON, gente. Agora eu vou fazer o seguinte, self.class. O que significa esse self? O self, gente, é a própria classe. É a própria classe. O que significa? É esse blog API client, tá? Então o self está dizendo, pega a informação que está nesse self aqui, para eu mesmo, para mim mesmo, para quem está ali fazendo... Deixa eu explicar de uma melhor maneira. Self é igual a isso. Melhor. Self é igual a classe. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Então, eu vou fazer um self para chamar o método da classe, que é o post, tá? Que é o post que ele cadastra a informação. Certo? Então, aqui eu vou fazer um posts, vou vírgula, e vou passar um body. E lembrando, esse post não é de posts não, tá, gente? É um post do método do verbo HTTP, tá? Aí um ponto importante da biblioteca, vamos olhar aqui na biblioteca. Um ponto importante. Olha aqui o que ele fala. Um warp pensando na sua própria classe. Eu poderia usar aqui o HTTP de várias formas, tá? Usando Ricard e tal. Eu posso fazer aqui um include, gente. Então eu vou fazer um include. Por isso que o self é utilizado ali da classe. Certo? Porque quando eu faço um include, eu ganho os métodos HTTP também do HTTP Party. Que esse método também é o post, gente. Por isso que eu estou usando o self aqui do blog API Client da classe
HTTP Party que tem o post. Ele tem o post, o get, o delete, certo? O patch. Então é isso. Então, dado aqui desse contexto, gente, eu vou passar agora um body e vou mergear, juntar essas informações. Vou fazer um merge. Merge, gente, é pegar um dado elemento aqui do JSON, certo? De um JSON não, de um hash, e mergear com outros elementos, que no caso vai ser o option. Certo? Então eu vou pegar esse JSON aqui e vou mergear com esse body aqui também. Correto? Porque o body é o que está vindo e também essa informação aqui. Beleza? Mas eu posso fazer algo melhor. O que eu posso fazer? Eu posso colocar um outro nome. Payload, ao invés de body. Vou colocar aqui, ó. Payload. Beleza? Aí, um ponto importante que eu não estou vendo, que é o seguinte. Eu vou clicar aqui em Users. Não é aqui. Ó, o post. O post tem um patch. Ó, eu posso ver o guide com um exemplo. Vou clicar aqui para ver. Ó, aí o post, vamos ver aqui para a gente fazer criar um recurso aqui, ó. O método que ele usa é um post, o body, o corpo. Ele diz que é um JSON, ele só está convertendo isso aqui para um JSON, tá? O header que ele espera exatamente isso aqui que eu acabei de falar para vocês, e eu já vou até copiar aqui que a gente não colocou dessa maneira, né? Vou colocar aqui, ó. Beleza. Isso aqui já deveria funcionar, tá? Beleza. Deixa eu ver aqui, body, é isso mesmo, ó, body é o que a gente colocou o body aqui, tá? E eu vou passar o payload. Beleza, isso aqui, gente, já deveria funcionar. Vamos ver. E aí, deixa eu pensar, tá? E aí eu posso fazer o seguinte: blog.create, certo? Eu estou usando, ó, isso aqui já é um objeto, tá, gente? Eu vou mostrar isso também no Bandempry. Então eu preciso passar um título, que é um text aqui, eu vou colocar, sei lá, olá mundo. Eu preciso passar um body, um corpo. O corpo que eu vou passar vai ser esse aqui, qualquer um, ó. Eu preciso passar um body e preciso passar um ID. Vou passar esse ID aqui, ó. Deixa eu me pensar. Não. Peraí. Aqui eu não. O corpo que ele fala. Não, peraí. É um texto qualquer, tá? É um corpo do post. Perdão. Eu acabei colocando errado aqui. É uma descrição qualquer, né? Aqui. User ID eu vou colocar 1. Certo? Então aqui é o título. Vai vir aqui, ó. Vai receber essa informação como título lá mundo. Body vai receber isso aqui. Descrição do body. Que é o corpo do nosso post. E o user ID, que é 1, tá? Então aqui eu converti para um JSON. Aqui eu peguei o self da classe. E vamos lá. Eu vou dar um Bandempry aqui, que eu acho que é legal para vocês entenderem. Beleza. Então vamos lá. Eu coloquei errado aqui. Require. Onde você sabe, Rodolfo? Indefinido método. Require. Tá errado aqui, então já identifiquei. Beleza, tô dentro aqui. O que ele tem aqui, ó? Title, olá mundo, body e user ID, certo? Então, se eu pegar um self, vamos ver o que o self retorna? Olha aqui, isso aqui, gente, quando vocês visualizarem isso, é um objeto, tá? Então, eu poderia ter um array de objetos, por exemplo. E dentro desse objeto, olha o que eu tenho. Eu tenho o option, que é a variável. Se eu der um self.option, não vai dar. Tá, claro.
Claro, claro. Que eu não liberei. Tá bom. Então eu posso usar um self.class e falar que esse ponto .class, tá, gente? Ele retorna uma classe mesmo ali de como é, tá? E não o objeto em si, porque aqui ele está retornando o objeto, né? E aqui ele retorna a classe, certo? Então nessa classe eu tenho o post, ó, se vocês olharem, eu tenho o método post. Ó, eu tenho o método post aqui, que eu só ganho por conta do include htparty, tá, gente? O htparty me dá esse... Tudo que vocês verem que é mágico, não é mágico, tá? Vocês têm que entender de onde está vindo por isso. O include é como se eu estivesse entrando dentro da classe aqui, porque eu acho que eu não consigo, não vou conseguir. É como se eu estivesse entrando dentro da classe e vendo os métodos. Então, o htparty tem esse método post aqui, ok? Que ele é como se fosse o get que a gente fez anteriormente. Beleza? Então, beleza. Deixa eu me ver. Tá. E aí, já mostrando isso, aqui a gente já faz a request e vamos ver se ela funciona ou não. Deu erro, falha na abertura do TCP connection, na conexão do TCP, porque a porta 80. Deixa eu ver aqui. Deu algum erro. /posts, /post. Tá, eu acho que eu já sei. Eu não coloquei o endpoint, né? Esse foi o problema. Aqui, ó. Eu tenho que colocar esse base e o RI aqui, tá? Acabei não colocando. Para ele sobrescrever. Aqui, ó. Ele tá do lado de fora. Tá fora do escopo, né? Então vamos ver se funciona agora. Ele até fala para deixar só o RI, sem o protocolo. Então eu posso vir aqui fazer um reload na classe, tá, gente? Vir aqui, ó. Fazer um reload na classe. Agora, se eu utilizar aqui, ó, vou inicializar também. Beleza. Vou passar aqui e ok. Então, se eu fizer aqui, ó, vamos ver se funciona. Aqui ele vai converter para JSON. Lembrando que o JSON é uma stringzona com as formatações necessárias, tá bom? Quando eu converto. Lembrando que antes, ó, só para vocês entenderem, isso aqui é um hash, tá, gente? Deixa eu ver aqui, ó. Isso é um hash. Se vocês pegarem o payload.class, ele é um hash, ó, hash. Então, quando eu faço o ponto .toJSON, eu transformo numa string. Agora o payload.class é uma string. Olha isso. Então, é importante vocês entenderem, por isso que eu falo sobre buffer. Eu sei que deve ser muita informação na cabeça de vocês, mas é importante vocês entenderem. Tá bom? Beleza. Então, beleza. Voltando aqui, a gente pode fazer o seguinte, a request, vamos ver se funciona. Deixa eu sair aqui. Deixa eu ver se eu coloquei, deixa eu me pensar aqui, ó, base URI. Base URI, certinho. Deixa eu me ver, base URI. Deixa eu ver se eu tô fazendo alguma coisa errada. Vamos ver um exemplo aqui. Um exemplo básico. Include o htparty, base URI. Vou colocar aqui o HTTP. Ok. Beleza. Vamos ver se isso aqui agora funciona. Executando. Vou rodar aqui. Ainda deu erro. Conexão refuse. Tá dando algum problema. Deixa me ver. Require file htparty, certinho. Aqui. Será que eu coloquei errado? Include.
Será que eu coloquei isso aqui errado? Não, tá certinho. Base URI, base URI tá certo. Ah, tá, perdão, porque isso aqui é uma função, tá? Por isso, ó, eu coloquei aqui, ó, isso é bom, tá? Eu coloquei aqui como igual, mas não é, isso aqui é uma função. Então eu preciso passar assim, ó. É porque isso às vezes do Ruby é ruim, tá? Às vezes você passando o olho, que o Ruby não é obrigatório eu colocar o parênteses quando é função, mas isso aqui é uma função, então ele configura a base URI dessa maneira, tá? Mas eu posso colocar também assim, que é correto. Mas eu vou colocar aqui, não vou omitir para ficar mais claro. Beleza. Vou sair aqui. Vou tirar aqui o Binding Price, já que a gente já viu e já expliquei para vocês. Vou executar. Claro, eu não mostro nada, né? Deixa eu fazer aqui o response igual. Deixa eu pensar. Deixa eu ver se o puts aqui vai funcionar. Não, vai funcionar, né? Claro. Response. Ponto body. Ponto code. E body. Beleza, vamos tentar ver aqui. Ó, resposta retornou, porque foi cadastrado, o ID cadastrado foi 101, certo? Lembrando que eu não passei ID nenhum, tá, gente? Então a minha resposta é essa aqui, a resposta que eu recebi. E o código é 201. 201, gente, é criado, tá? É created, foi criado. Então, sempre quando for create é 201, tá? Bom, é isso. Eu vou continuar aqui para mostrar os outros também, mas já estamos com muitas horas. A gente se vê. Valeu, até a próxima.